Não estamos aqui para brincar e vocês sabem disso. Temos que ser sérios e fazer as coisas de forma séria. Levar as coisas a sério e deixar de brincadeiras. Deixar de deixar as coisas para depois. Nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para trabalhar de verdade. Então eu espero que vocês entendam isso o mais rápido possível. Que eu não quero gastar energia com quem não tem energia para fazer aquilo que realmente tem que ser feito. Por mais que eu vos ajude, não dá para ajudar ninguém que não quer ser ajudado. Estamos na aula número 4. Nessa aula número 4, nós vamos falar ou dar continuidade à escassez. Falei isso no final da última aula e é um ponto muito importante. Escassez versus abundância. A escassez e o apego andam juntos. A escassez prende, o apego cega. Isso são duas prisões, mas quando o ser humano se liberta dessas prisões, entra em um estado de abundância e sabedoria. A abundância é quando o ser humano deixa de viver em falta, com medo da falta. É perceber que nada lhe falta. É perceber que tudo o que ele necessita, ele já tem, ou então está a caminho. Não depender de algo físico, mas sim do fluxo da vida. É o oposto da escassez. Temos de viver em entrega, com amor, fé e gratidão. Sabendo que o universo responde à frequência, não à carência. O universo responde à frequência da confiança. Temos de ter confiança. Temos de estar confiantes. Sabedoria é o fruto dessa libertação. É quando o ego já não nos domina. Quando o apego deixa de comandar as coisas. Quando o apego deixa de comandar as escolhas. É a capacidade de ver além das ilusões das coisas e começar a reparar no valor das coisas. Porque tudo tem valor. Mesmo quando parece não ter. Ver o valor nas pessoas, mesmo quando não são boas, supostamente. Ver o valor nas experiências, mesmo quando são más. Sabedoria é enxergar o invisível, agir com consciência e não com impulso. Uma pessoa sem escassez e desapegada é uma pessoa livre. E quem é livre no interior, domina o mundo interior. Quem domina o seu interior não é dominado pelo seu exterior. Temos que ter desapego com coisas que nós gostamos, mas que roubam o nosso tempo, com coisas que já dominamos, mas que não nos acrescentam mais nada. Porque nós já dominamos, então já não é mais desafiador. E temos que ter desapego para passar para o próximo nível. Coisas que alimentam o ego, mas não expandem o espírito. Coisas que nos dão prazer momentâneo, mas afastam-nos da visão eterna. Coisas que mantêm o conforto, mas impedem o crescimento. Coisas que consomem energia, mas parecem que recarregam ou recarrega a energia, mas na verdade não produzem propósito. Vamos falar de exemplos de escassez. São vários tipos de escassez, mas vou citar aqui alguns que eu acho que é muito importante superarmos. Escassez no tempo limitado. A sensação de não ter tempo suficiente para tudo, para descansar, para hobbies, para coisas que nós realmente queremos fazer. E essa escassez é muito limitante, porque quando nós temos escassez no tempo limitado, e não temos tempo, supostamente, nem para cuidar da nossa saúde. Isso é muito mau. Então, quando falamos de fazer exercício físico, ter uma boa alimentação, não é só para ficar bonito, mas sim para cuidar da saúde, que é um dos nossos bens mais preciosos. Temos escassez no reconhecimento, no destaque, podemos assim dizer. Sentir que nunca é bom o suficiente. O que é suficiente para mim pode não ser suficiente para ti. O que é suficiente para o outro pode não ser suficiente para ti. Então é uma questão de ponto de vista. Ter escassez no reconhecimento é pensar que não haverá elogios ou que haverá alguém melhor. Mas só que quem vive nessa escassez de reconhecimento vive em constante comparações. E nós não temos que nos comparar com ninguém, porque todos nós somos únicos. E é isso que nos faz sermos perfeitos e imperfeitos. Temos a escassez de ir ou fazer algo novo por causa de divisas, por causa de dinheiro. Enquanto se pode trabalhar para conquistar e executar aquilo que se quer. A escassez é medo, e medo bloqueia. E nesse bloqueio, obviamente, não haverá recursos se tu não quiseres desbloquear. E o que é que haverá? Haverá inseguranças, seja material, seja social, seja emocional. Mas isso dá para mudar. Dá. E nós vamos mudar isso. Pelo menos quem quiser mudar, vai mudar. Quem não quiser, vai continuar no mesmo lugar. Isso acaba por ser uma crença. E essa crença paralisa. É isso que o medo faz. Paralisa. Tu começas a pensar, e se eu largar isso?
o que é que eu vou fazer? Se eu parar com isso, o que é que eu vou fazer? Não vou ter nada. Se eu tentar algo novo e aquilo que eu já conquistei até agora, o que é que as pessoas vão dizer? Se eu parar de fazer aquilo que eu estou a fazer agora, as pessoas vão pensar que eu estou a desistir. O que é que elas vão pensar de mim? Não vou conseguir recuperar a confiança das pessoas. Isso é escassez. E isso é muito mau. Não devemos controlar o risco como desculpa, porque muitas vezes o risco é menor do que a oportunidade que se vai desperdiçar. É por isso que nós temos que tentar, porque senão essa oportunidade vai ser desperdiçada por não tentarmos. A escassez pode até ser um mecanismo de autoproteção, porque é isso que o medo faz. É isso que o nosso cérebro gosta de fazer. O nosso cérebro gosta de nos proteger, evitar dor, evitar frustrações, mas acaba limitando o crescimento e a felicidade. A felicidade que nós realmente queremos. A felicidade que é a nossa identidade. Mas essa identidade tem que ser ativada. A ativação de identidade necessita de pressão. E como eu já vos disse, a pressão transforma. Então, falando de mecanismo de autoproteção, nós podemos falar do SACA. O que é o SACA? Sistema de alarme contra ameaça. Quando tu chegas aonde tu queres, não é o fim. É o início de uma nova atualização. Quem não se reprograma entra num modo vulnerável. E é aí que o inimigo entra. No silêncio, no conforto, na pausa. É por isso que precisas de ativar o teu SACA, teu sistema de alarme contra ameaça. Para nós que somos governantes, o SACA é um sistema interno que desperta quando o comodismo tenta acomodar-se dentro de nós, quando ele tenta infiltrar-se dentro de nós. Quando tá bom assim, aparece, nós temos que ativar o SACA. Quando o ego diz, já tá bom, já consegui o que eu queria, o SACA tem que apitar, os alarmes têm que ligar, os sensores têm que estar bem ativos, para ele falar na tua mente, acorda, estamos a ser atingidos pela mediocridade. E nós não podemos aceitar isso. Zero comodismo. Na aula passada eu disse que nós temos que evoluir, progredindo, reprogramando. E reprogramar é manter o SACA ativo. Significa não dormir no sucesso, mas sim pegar nesse sucesso como combustível para avançar para o próximo sucesso. Transformar cada conquista em combustível. Enquanto o mundo se acomoda, tu reprogramas e atacas de novo. É assim que se mantém a chama viva. É assim que se domina o sucesso. Quando nós chegamos aonde queremos, isso não é hora de parar. É hora de reprogramar para podermos ter a mente apta para o próximo nível. O corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Quem para de reprogramar é consumido, é engolido, é comido pelo comodismo. E o comodismo é um vírus que mata o propósito. É um vírus que mata a tua vida. Uma árvore que não dá frutos, das duas uma. Ou ela está morta, ou então é artificial. E se tu és a natureza, tu és uma árvore que nasceu para crescer, frutificar e dominar a natureza. A mente precisa ser atualizada como um sistema. E quando tu não reprogramas a tua mente, o mundo programa a tua mente. Falamos várias vezes que quando nós passamos por uma trilha, é necessário passar diversas vezes por ela. Porque quando nós deixamos de passar por essa trilha fecha. Temos de passar 1000 vezes no mínimo por essa trilha. Mas para ficarmos realmente bons, temos que passar mais de 10.000 vezes. Vocês veem da maneira como eu falo, da maneira como eu me posiciono. Não foi de um dia para o outro. Isso é derivado a horas de exposição, horas de pressão, horas de capacidade de aguentar pedradas. Porque é isso que o mundo faz conosco. O mundo nos atira pedras. O mundo faz tudo o que ele bem entender conosco. Mas só que nós não vamos deixar isso nos magoar e sim usar isso a nosso favor. É por isso que nós temos que aprender a levar porrada do mundo para ficarmos mais fortes. Temos aqui os pontos de início das trilhas. Eu quero te dizer uma coisa. A riqueza, ela está no lado de fora. Quem dominou esse lado de fora? 2% do mundo inteiro. Tem pessoas que desbloquearam o necessário para chegar até essa riqueza. Para sermos ricos é necessário desbloquearmos tudo e só depois disso é que seremos ricos? Não. Pode-se desbloquear uma única coisa, criar trilhas consistentes, depois transformar essas trilhas em rodovias e aí sim acessar a riqueza. A trilha, ela é pequena. Isto é uma trilha. Ela é pequena, não dá para ver muito bem a trilha.
Mas quando tu passas, isto chama-se tráfego de dados. Mas só que quando tu passas por essa trilha e transformas ela numa rodovia, aqui vai haver um bloqueio. Há sempre bloqueios. Vai haver sempre bloqueios. Queres percorrer a trilha da comunicação? Queres ser encantador na comunicação? Quer ter um cão para te ouvir? A vizinha fofoqueira, em vez de querer argumentar contigo, ela simplesmente vai te ouvir. Final do dia, todo mundo está cansado. Tu abres a boca, as pessoas só querem te ouvir, mesmo que elas estejam cansadas. Por quê? Porque tu és encantador. Tu precisas de percorrer a trilha diversas vezes. O que é necessário para termos habilidade suficiente para falarmos como nós queremos, para termos capacidade suficiente? Tem que ter tráfego de dados. Como é que nós temos tráfego de dados? Tendo horas de exposição. Tendo horas de exposição intencional. Fora as horas que tu falas, obviamente, com a tua família, com os teus amigos. Mas o que tu necessitas realmente é um ato intencional. Isto que eu estou a fazer aqui agora, dar aula, é um ato intencional. Não seria intencional e seria automático eu falar com a minha mulher, eu falar com os meus filhos, falar com as pessoas diariamente. Mas eu dar aula aqui é intencional. Eu organizar uma live, organizar uma palestra, isso é intencional. E é isso que nós realmente necessitamos. Não só para a comunicação, mas para qualquer uma outra coisa. Por que não é necessário nós sabermos de tudo para acessar a riqueza? Nós podemos acessar a riqueza simplesmente percorrendo uma trilha. Só que essa trilha será transformada em rodovia, só que depois haverá um bloqueio. E a maior parte das pessoas não conseguem passar para o próximo nível. Por quê? Porque essa aliança é muito valiosa. Então ela necessita de muito tráfego de dados. E aí, quando essa rodovia está suficientemente consistente, a pessoa consegue anular o bloqueio e criar energia suficiente para passar para o próximo nível. Mas Joel, será que é possível acessar a riqueza sozinho? Não. Não é possível acessar a riqueza sozinho. Por quê? Porque nós não estamos no mundo sozinhos. A maior riqueza deste mundo são pessoas. Então não tem como acessarmos a riqueza sem pessoas. É por isso que é muito necessário nós gostarmos de pessoas. É muito necessário nós sabermos lidar com pessoas, amar pessoas, ajudar pessoas, ensinar pessoas. As pessoas precisam de nós e nós precisamos das pessoas. Então nós não podemos anular a interação, a exposição. Não podemos anular nada que esteja ligado a pessoas. Muito pelo contrário, temos que manter isso perto de nós e aprender o máximo possível, o mais rápido possível. Sem pressas, mas sem comodismo. Se nós ficarmos sempre no sem pressas, tem muito tempo, vai dar certo. Não vai dar certo se tu não fizeres dar certo. E para fazer dar certo, tu tens que fazer alguma coisa. Então, nós podemos ver que, para acessar a riqueza, nós podemos simplesmente seguir uma trilha. Pode ser a trilha da comunicação, pode ser a trilha do futebol. Vocês veem que há jogadores de futebol que vieram do nada, não sabiam falar, não sabiam escrever, mas tinham tráfego de dados e habilidades que fizeram eles desenvolverem-se, em que nesse percurso encontraram pessoas, houve barreiras, obviamente, mas eles persistiram, houve união de pessoas, a barreira foi cancelada e eles conseguiram acessar o lado de fora. Somente jogando futebol. Mas só que no percurso, e muitos deles, só mesmo depois de chegar à riqueza, é que conseguiram ter acesso ao desbloqueio da comunicação. Há muitos que conseguiram desbloquear o networking, porque é muito necessário nós desbloquearmos tudo. Mas não é necessário nós termos que desbloquear tudo para acessar a riqueza. Então é isso que eu quero que tu entendas. Não é necessário nós sabermos tudo, mas é importante nós focarmos em algo e irmos progredindo e reprogramando, porque aí nós conseguimos chegar
aonde nós queremos chegar. E depois, tudo aquilo que nós necessitarmos, nós vamos encontrar no caminho. E é muito simples, é só não ter medo. Há pessoas que não sabem falar, não passaram pela escola, não têm muita capacidade para realmente elas terem aquilo que elas têm. Ou não têm os requisitos necessários que uma pessoa normal tem para ter aquilo que elas têm. Mas só que o que é que elas têm que os outros não têm? Desbloqueio. É por isso que é muito necessário desbloquear. Porque tu podes até pensar que tens muitas habilidades, tens muita capacidade, mas se tu não fores uma pessoa desbloqueada, quem não tem capacidade, quem não tem habilidade, mas tem atrevimento, tem ousadia, essa pessoa vai atrás de tudo aquilo que ela quiser e conquista tudo aquilo que ela quiser. Porque mesmo que ela não tenha habilidades e a capacidade suficiente para ter aquilo que ela quer, no início, ela cria tudo isso, gera uma frequência e atrai isso. E essa pessoa cresce no processo. Agora, tu que já estás crescido, mas ainda não estás no processo, se não desbloqueares, nunca farás parte do processo e nunca terás os resultados que o processo traz. Nós vamos sempre querer desistir no primeiro ponto. É humano, é normal. Mas só que nós temos que levar a nossa vida muito a sério e temos que ser governalistas. Quem não é governalista deixa-se dominar pelos seus bloqueios. E como eu disse, só 2% alcançaram o anel. E os 98%, o que é que aconteceu com eles? São pessoas que se deixaram dominar pelos seus bloqueios e atualmente vivem no automático, vivem uma vida que não querem ter, não conseguem livrar-se dos seus medos. É por isso que elas não acessam o anel, porque isso é uma aliança, é um pacto com a produtividade, com a disciplina, com a humildade, com o carisma, com o amor verdadeiro, com a responsabilidade e muitas outras riquezas que nós temos, as riquezas encobertas. Já falei isso aqui na aula, tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O que é que são esses tesouros, essas riquezas encobertas? Vocês acham que Deus escolheu pessoas? Não. Somos todos escolhidos. E essas riquezas encobertas estão dentro de nós. Deus só disponibiliza elas para nós até ao ponto em que nós conseguimos chegar. Está disponível para nós. Mas se tu não fores atrás, tu não irás descobrir. Nós temos que ir atrás, porque indo atrás, desenterrando essas riquezas, é que nós crescemos no processo para realmente suportar essa riqueza. Como desenterrar essa riqueza? Como acessar essa riqueza? Desbloqueando. Bloqueios. Tu estás aqui, chegas aqui, bloqueio, desbloqueia. Continua, bloqueio, desbloqueia. E em cada desbloqueio tem uma riqueza, né? Vamos por aqui, riqueza. Coletar a riqueza, desce, né? Desbloqueia. E assim sucessivamente. Está tudo disponível para nós, em todos os níveis da vida. Nós só necessitamos de desbloquear, desenterrar. Desbloquear, desenterrar. Desbloquear, desenterrar. E aí nós conseguimos acessar ao tesouro que é ilimitado. É por isso que há pessoas que têm dinheiro para gerações. Por quê? Porque eles não foram contra a lei da natureza. Isto que está aqui é a lei da natureza. Elas adquiriram a sabedoria, esperaram, puseram essa sabedoria em prática e prosperaram ainda mais e passaram a vida toda a pôr a sabedoria em prática para prosperar e acessar a riqueza. Por que há pessoas que têm dinheiro ilimitado? Porque elas entenderam o que é a natureza, acessaram a riqueza e a riqueza é ilimitada. Qual é a maior riqueza? A natureza. A natureza é limitada? Não. Quando falamos de riqueza, pensamos que é dinheiro, mas se nós focarmos no dinheiro, nunca vamos ter dinheiro. Temos que focar na verdadeira riqueza, que é a natureza. Quem é a natureza? Quem é o foco da natureza? Nós. Então nós temos que focar em nós. Temos que cuidar de nós e temos que crescer em nós. Para aí sim gerar essa riqueza, fazendo filhos, amando o próximo, multiplicando o talento e fazer tudo aquilo que nós fomos chamados para fazer.
Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, quanto mais rápido tu perceberes que tu és imagem e semelhança do Criador, mais rápido tu irás vencer na vida. O que é vencer na vida? É vencer as tarefas diárias. No final do dia, dar todas as tarefas diárias como cumpridas. Simples. É por isso que tem que haver estrutura, planeamento. Tem que haver intenção. Porque se nós não vivermos com intenção, qualquer intenção conta, qualquer intenção vale. A pessoa vai nos convidar para sair. Tem a intenção de te chamar para sair. Tu vais, porque tu não tens a tua própria intenção. Tem a intenção que tu deves fazer. A pessoa acha que tu deves fazer aquilo que ela quer que tu faças. Como tu não tens intenção, tu cais nessa intenção. Então, eu vou repetir sempre. Temos de viver com intenção. Falando da sabedoria. Sabedoria tem que ser adquirida sempre. Por quê? Porque nós vamos adquirir sabedoria. Com essa sabedoria, nós vamos crescer. Prosperidade é crescer. Sabedoria tem que ser sempre adquirida. Com sabedoria, nós vamos crescer. Como é que vamos crescer com a sabedoria? Pondo a sabedoria em prática. Agindo, fazendo. As coisas não caem do céu. Sabedoria é energia. Energia é matéria. Matéria é energia. Mas só que como é que a energia se transforma em matéria? Agindo. Nesse ato haverá prosperidade. Não tem como não ter resultado depois de um ato. O resultado é consequência. Nessa prosperidade haverá acesso à riqueza. Isso é a lei da natureza. Depois, não há comodismo. É algo cíclico. Sabedoria, prosperidade, riqueza. Sabedoria, prosperidade, riqueza. Sabedoria, prosperidade, riqueza. Sabedoria, prosperidade, riqueza. Temos que estar constantemente a adquirir sabedoria para prosperarmos e adquirir a riqueza. Essa riqueza são as riquezas encobertas. Eu fiz há pouco tempo. Aqui. Bloqueio. Riqueza. Né? Bloqueio. Riqueza. Sabedoria, prosperidade, riqueza. Se queres ser rico, se queres ser rica, tens que adquirir sabedoria o tempo inteiro e pôr essa sabedoria em prática. Se fores uma pessoa de mimimi, não vais. Tu não vais chegar lá. Não tem como chegar lá. Porque nós não estamos no mundo de mimimi. Ou nós fazemos, ou nós fazemos. Porque se nós não fizermos, nós não teremos. E isso é a lei da natureza. Sabedoria, prosperidade, riqueza. Se não quiseres adquirir sabedoria, tu não vais ter prosperidade. Logo, tu não terás riqueza. Quando nós dizemos que nós não gostamos de algo ou não gostamos de fazer algo, nós estamos a bloquear. Nós estamos a bloquear um canal de acesso, um canal de crescimento. Passei a minha vida toda a dizer que eu não gosto de banana. E não gostava realmente. Eu tinha um bloqueio com a banana. Não sei quando é que me foi posto esse bloqueio, mas eu não gostava de banana. Até um dia. Até o dia que eu fiquei a saber que quando nós fazemos algo que nós não gostamos, nós dominamos esse algo. E depois aí nós temos a decisão de não optar por fazer esse algo. Mas é algo que nós já dominamos. E nós só não fazemos porque não queremos. E não porque nós não gostamos. Ou porque não conseguimos. Nós simplesmente não queremos. Quando nós bloqueamos o canal de acesso, quando bloqueamos o canal de crescimento, nós dizemos ao nosso cérebro que nós gostamos do bloqueio. Gostamos de estar bloqueados. E é aí que o saca da mediocridade ativa. Por quê? Porque se tu gostas de bloqueio e o cérebro não gosta de gastar energia, ele vai te bloquear e te manter no conformismo. Mas só que aqui ninguém vai estar confortável. E se alguém desse lado está confortável, é porque alguma coisa está errada. Porque nós não estamos aqui para estar confortáveis. Nós temos de parar com o não gosto. Quando nós dizemos que nós não gostamos de algo, nós declaramos que esse algo nos domina. Nós temos que dominar isso que nós supostamente não gostamos e depois podemos optar, escolher não continuar porque não faz sentido para nós. Mas pelo menos nós dominamos. É bíblico. Nós nascemos para dominar. É muito necessário dizer que nós até podemos ter muitas habilidades. Nós podemos ter habilidades, mas a nossa capacidade não define a nossa habilidade. A nossa habilidade é uma potência. E potência pode ser aumentada. Nós temos de reconhecer as coisas que nós não somos bons e que não temos pessoas com a frequência que nós queremos, mas temos que aceitar que temos que aprender e pôr em prática para melhorar. Temos de conectar com pessoas que estão no caminho aonde nós queremos chegar. Temos de nos meter aonde nós não fomos chamados. Ninguém vai te chamar, ninguém vai te convidar.
Temos de entrar onde nós não fomos chamados para aprender. Sempre nos disseram, não entres onde não foste chamado. Isso é uma crença limitante. Presidentes não são chamados, deputados, os donos de empresas não são chamados. Eles tiveram ousadia e impuseram o seu lugar. Obviamente, vivendo em uma sociedade, se falarmos do governo, o presidente candidatou-se, o primeiro-ministro candidatou-se, não foram convidados. Eles impuseram-se para reservar o seu lugar. Como nós falamos há dias no grupo, não tem como nós sermos ricos se nós não soubermos vender. Nós temos que aprender a vender. E vender é muito simples. É só não atrapalhar, porque as pessoas querem comprar. Mas nós não temos a necessidade de querer vender para toda a gente, porque isso gasta muita energia. Nós temos que saber nos vender e vender para simplesmente quem quer. Mas como é que vamos descobrir quem quer? Nós temos que primeiro descobrir o que queremos. Nós, como nos vendermos e trabalhar em prol dessa venda. Seja uma coisa, seja a nossa imagem, temos que trabalhar em prol disso. Depois a clientela aparece. Todo mundo quer comprar. Todo mundo quer fazer parte. Todo mundo quer estar. Todo mundo quer ter. O que é que tu tens para oferecer? Não há riqueza sem venda. E não há venda sem identidade. Antes de vender um produto, uma ideia ou um projeto, o ser humano necessita de vender a sua imagem, porque é ela que transmite confiança, valor e credibilidade. A tua imagem é o teu cartão de visita. O teu cartão energético é o reflexo da tua disciplina, da tua visão e da tua coerência. Se tu não acreditas em ti, ninguém vai investir em ti. Simples. É muito necessário, é muito importante as pessoas investirem a sua confiança em nós. Se elas não o fizerem, é porque tem algo de errado conosco. Mas antes de elas confiarem em nós, nós temos de confiar em nós. Quando nós nos respeitamos, o mundo nos respeita. Nós não necessitamos de pedir respeito. Quando nós temos coerência e acreditamos em nós agimos conforme essa crença e o mundo acredita em nós. É muito importante nós vendermos sem vender. Porque se vocês repararem, quando uma pessoa vem vender, quando uma pessoa chega até ti para te vender algo, para te propor algo, é muito chato, porque tu não estás à procura daquilo. Normalmente os clientes vão até a loja para comprar aquilo que eles querem comprar. Por quê? Porque essa loja gerou valor suficiente para tu teres a necessidade de ir até lá para comprar um produto que tu sabes que terá benefício para ti. Como é que se vende sem vender? Gerando valor. Gerar valor até ao ponto da pessoa querer-nos, escolher-nos, optar por estar conosco por causa daquilo que nós conseguimos gerar. Isso é vender sem vender. Tudo tem valor, tudo. Mas nós temos que saber escalar esse valor. Porque quando nós sabemos escalar o valor, o preço também é escalável. E o valor determina o preço. Não é o preço que determina o valor. Porque quando tu tens muito valor, tu podes ditar o preço. Quem esforça a venda afasta. Quem gera valor atrai. A venda começa na postura, na palavra, no olhar. E quem domina isso, domina o jogo da vida. Não precisamos de ser os mais habilidosos, os mais capacitados. Basta sermos nobres, gentis e cortês. Gentileza é força controlada. É responder com luz, onde há sombra, onde há escuridão. Isso é ser gentil. Nobreza é a postura de alguém que não precisa de provar nada, porque sabe quem é. Cortesia é o alinhamento de um espírito que sabe o que quer. Cortesia é a elegância de um espírito alinhado e firme. Cortesia é a elegância de um espírito alinhado, firme e respeitoso. Nós precisamos de estar em eventos, de estar em sítios, criar conexões, porque é nessas situações que nós conseguimos moldar o nosso ser. Nós conseguimos treinar o nosso ser. Quando nós estamos em sítios, em conexões, boas conexões, há uma frequência. E isso é bom para impulsionar as nossas riquezas encobertas. Vamos detectar aqui uma programação errada. A maior parte das pessoas foi treinada para passar para o próximo nível. Nível esse que o Estado é que aprova a tua aptidão para seres um ótimo empregado, um bom empregado. O ensino estadual, ele te prepara para seres um bom empregado, não para seres um governador da tua própria vida. Na escola tradicional, nós não aprendemos a como termos autoridade na nossa vida. Se aplicarmos a mesma disciplina na nossa vida individual,
a disciplina que nós temos para passar na faculdade, para ter boas notas no exame ou para fazer parte de qualquer um concurso, de uma bolsa ou de algo que teremos supostamente bons benefícios, não é para ser bons empregados. Por que é que não usamos essa mesma energia para investir em nós? Se usarmos essa energia para investir na nossa mentalidade, para aprender sobre negócios, criarmos liderança, para criarmos conexões de riqueza, o resultado da nossa vida seria completamente diferente. Calma, seria não, será completamente diferente. Porque a partir de agora, nós vamos investir nessas coisas. Vamos sim. E quem não quiser investir nisso, está fora do jogo. A faculdade e o ensino tradicional em geral, eles fazem com que tu sejas um bom servidor do sistema. Mas o estudo intencional, ser intencional é muito importante. O estudo intencional, os livros, os cursos, as mentorias, isso te faz tu criares o teu próprio sistema. E a lógica é simples. Tu estudas 12 anos para entrar na faculdade. Chegas na faculdade, tens de estudar mais 2, 3, 4, 5, 6 anos. Vai depender do curso. Depois ainda tens de procurar por emprego. E muitas pessoas nem chegam a encontrar esse emprego. E vivem completamente frustradas porque exercem funções que não foram as desejadas, não foram as estudadas. E isso não tem lógica. E é aí que tu consegues ver que o sistema não respeita as pessoas. Se tu dedicares entre 5 a 10 anos da tua vida de estudo aplicado, crescimento pessoal, gerar valor para as pessoas, tu ficas livre do sistema. Não de todo, porque ainda terás que pagar impostos, mas os impostos é para contribuirmos com a improdutividade dos improdutivos. Então é normal pagarmos impostos, estamos numa sociedade, mas mais vale ganhar muito ou fazer muito, porque quem ganha dinheiro é criança pequena, morador de rua. Nós não vamos ganhar dinheiro, nós vamos fazer dinheiro. Mas vale a pena muito dinheiro e pagar muitos impostos do que fazer pouco dinheiro e pagar muitos impostos. O que falta não é inteligência, é direcionar o estudo, direcionar essa capacidade, essa inteligência para a área certa, de forma certa, criando o teu próprio sistema, não dentro de um sistema que não é favorável para ninguém. Da maneira que estudamos a vida toda para entrar na faculdade, da maneira que estudamos a vida toda para ter um bom salário, posso assim dizer, imagina usar essa energia para sermos ricos, para ficarmos ricos. Parece que custa, não é? E na verdade custa. Custa o quê? Custa sabedoria, custa renúncias, porque nós fomos programados, custa energia, mas a energia é essa que é recarregada todos os santos dias, porque nós precisamos de descansar. Então é muito necessário tu decidir quais são os problemas que tu queres para a tua vida. Problemas de alavancagem ou problemas que te fazem ser julgado no tribunal da mediocridade. Há pessoas que são julgadas no tribunal da mediocridade por causa dos seus atos, por causa daquilo que falam, por causa daquilo que pregam e não fazem. Então eu vos pergunto, quem são vocês? Fazedores ou perdedores que quando caem já não se levantam? Eu prefiro ser um perdedor que cai, levanta e faz acontecer. Por quê? Porque a vitória é a coleção das derrotas. Porque antes de vencermos, nós perdemos. Será que perdemos? Não, nós aprendemos. É por isso que fomos derrotados, aprendemos e crescemos, vencemos. Fácil para quem começou e só fez uma vez, simples para quem repete todo dia. É difícil para quem fica sempre a arrumar historinha. Não estou a arrumar desculpa. Não é desculpa. Então se não é desculpa é o quê? Sempre com as mesmas histórias o tempo inteiro. Não, eu não gosto de contar desculpas. Eu não sou uma pessoa que conta desculpas. Então tu estás a fazer o quê? Se tu ainda não fizeste o que precisa ser feito, estás a contar desculpas. Onde é que estão os resultados? Pensar, sentir, falar, ouvir. Pensar, sentir, falar, ouvir. Tu quando pensas, tu sentes. Tu tens que pensar aquilo que tu queres. Para tu sentires aquilo que ainda não tens. Tu tens que falar, tens que evocar. Para tu próprio ouvires. Nós temos superpoderes. Nós podemos ouvir aquilo que nós falamos. Nós precisamos de nós. Muitas das vezes nós queremos as pessoas, o exterior. Não, o interior. Pensa, sente, fala, ouve. É muito importante. Faz isso 3 vezes. Sempre que não conseguires fazer algo. Ou tiveres preguiça de fazer algo. Ou executar aquilo que precisa ser feito. Pensa, sente, fala, ouve. Repete isso 3 vezes e depois tu vais agir. Vai na fé.
O cérebro transforma toda a oportunidade em ameaça, todo desafio em problema, pega em soluções e transforma em dificuldades. Quanto mais rápido nós entendermos que nós necessitamos de tráfego de dados, melhor. Como se adquire tráfego de dados? Fazendo. Se nós não fazermos, não é possível. Nós temos que fazer para ter dados e retificar o feito, para da próxima vez fazer melhor. Retificar, fazer, resultado, dados, análise, analisa, reprograma, faz de novo. Nunca podemos correr atrás do fruto. Temos de correr atrás da semente, porque dentro da semente tem uma carga energética ilimitada. O fruto é a riqueza, mas só que essa riqueza depende da sabedoria. A sabedoria é a semente. Essa é a nossa aula número 4 e há pessoas que eu acho que vão ter que sair. Será que há pessoas que vão ter que sair? Geramos uma frequência. Será que está todo mundo na mesma frequência? Eu gostaria de saber. Se não tivermos todos na mesma frequência, vamos ter que criar 2 grupos. Um grupo para quem está numa frequência mais alta e outro grupo para quem está numa frequência mais baixa. E depois, se essa pessoa quiser subir a frequência, pode passar para o próximo grupo. Caso contrário, nem vale a pena. Tamo juntos. Vos amo muito.